Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é segunda-feira, dia 4 de outubro, nós estamos no intervalo do alimento diário com o livro Um Exército de Vencedores. Aliste-se já essa semana, Senhor Jesus. Nós estamos na segunda semana e nós vamos dar continuidade ao primeiro capítulo e no finalzinho da semana a gente vai começar o segundo capítulo. O primeiro capítulo, convém que Cristo reine, Senhor Jesus. E o segundo vai falar a respeito do filho varão, Senhor Jesus. E a mulher vestida de sol, né? A mulher vestida do sol, o filho varão e o dragão. Ó Senhor Jesus. No dia de hoje o Senhor ele quer realmente nos alertar, nos despertar, Senhor Jesus. Que Cristo, ele precisa de nós. Ele quer dar um fim a essa era, Senhor Jesus. Ele tem coisas para concluir nessa era, Senhor Jesus. E ele conta com a igreja, né? A igreja que vai entregar toda a autoridade para Cristo, Senhor Jesus. Deus ele quer cumprir a sua vontade, mas ele não pode contar com todo o seu povo. Mas existe uma pequena parte, Senhor Jesus, é a parte mais forte da igreja, que é o filho varão, que é Sião, Senhor Jesus, que vai dar condições para o Senhor exercer a sua autoridade, vai entregar tudo na mão de Cristo, ó Senhor Jesus. E esses vencedores estão sendo gerados hoje na igreja, são os vencedores que serão arrebatados até o trono de Deus, para executar a vontade de Deus. O Senhor ele precisou de um período, de um tempo, Senhor Jesus, para poder executar toda a sua vontade, e ela está chegando no fim, porque o Senhor tem nos encontrado na condição de Filadélfia, na condição que a gente pode realmente dar fim a essa era, Senhor Jesus, porque nós estamos nos tornando os vencedores, aquele que o Senhor precisa para dar o desfecho, para entregar tudo na mão de Cristo, ó Senhor Jesus. Que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, e que também o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra, ó Senhor Jesus. No dia de hoje nós vamos ler, dar continuidade ao subtítulo Nosso Descanso, o Descanso de Deus, Senhor Jesus. A gente vai para a terceira e última parte, Senhor Jesus, que começa na página 15, no início do último parágrafo, continuamos a ler, até o final do último parágrafo, em Êxodo 20, começa na página 16 e termina na página 17. Senhor Jesus, ler com oração, Apocalipse, capítulo 22, versículo 16. Ó Senhor Jesus. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, Senhor Jesus, a continuação do descanso de Deus, o nosso descanso, ó Senhor Jesus. Continuamos a ler Salmos, capítulo 110, na Septuaginta. O versículo 2 diz assim: O Senhor enviará de Sião um cetro de poder para ti, reinarás no meio dos teus inimigos. A sentença, o Senhor enviará de Sião, é o mesmo que enviará desde a parte forte de Jerusalém, isto é, enviará desde a parte forte do povo de Deus, um cetro de poder para Cristo, e então Cristo reinará sobre seus inimigos. O versículo 3 nos revela o que é o cetro de poder dado a Cristo. Contigo está o domínio no dia do teu poder, nos esplendores de teus santos. Eu te gerei desde o ventre materno, antes da manhã. O domínio é o reinado, a autoridade e a realeza, e ele é encontrado nos esplendores de teus santos, isto é, nos esplendores dos vencedores de Sião. Podemos ser poucos, podemos ter pouca força, podemos não ser numerosos ou poderosos, comparados aos poderosos deste século, mas a nós foi encarregado conceder o domínio a Deus e o poder para Cristo reinar. O final do versículo 3 usa a expressão eu te gerei desde o ventre materno. Muito embora pareça se referir a Cristo, isso também está ligado à visão de Apocalipse 12, em que o filho varão está sendo gerado no ventre da mulher. O filho varão, que está em fase de gestação e irá nascer antes da manhã, representa a parte mais forte do povo de Deus, que está sendo preparada
para lutar com Cristo e reinar com Ele, ó Senhor Jesus. Em Apocalipse 22:16, o Senhor Jesus nos diz que é a brilhante estrela da manhã. Por um lado, nosso Senhor Jesus, em sua primeira vinda, veio como o sol nascente nas alturas, mas por outro, em relação à sua segunda vinda, parousia de Cristo, nós estamos vivendo de noite. Portanto, a aurora está quase chegando. Quem prenuncia a chegada da manhã é a estrela da manhã, que é Cristo. Isso significa que os vencedores estão sendo gestados neste momento, e ao nascer a estrela da manhã, o filho varão terá nascido, e os vencedores então serão arrebatados até ao trono de Deus, ó Senhor Jesus. Subtítulo: 6 degraus, 6 dias da criação e 6.000 anos, ó Senhor Jesus. Para entender um pouco mais sobre o estrado dos pés, como símbolo do domínio e descanso de Cristo, vamos ler novamente o texto que trata da construção do trono de Salomão. Fez mais o rei um grande trono de marfim e o cobriu de ouro puro. O trono tinha 6 degraus e um estrado de ouro a ele pegado. De ambos os lados tinha braços junto ao assento e 2 leões junto aos braços. A Bíblia não desperdiça palavras, portanto, nessa passagem, tudo é muito significativo e há muitas riquezas e muito sentido espiritual, como vimos anteriormente. Note que, se tomarmos os degraus e o estrado dos pés, temos uma soma de 6 mais 1, totalizando 7, ou seja, o estrado seria o 7º e último patamar, ó Senhor Jesus. Em Êxodo 20, quando Deus ordenou seus mandamentos, ele falou a respeito do 7º dia. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. De acordo com o registro de Gênesis 1, 6 dias foi o período necessário para a criação de Deus, mas o 7º dia foi seu descanso. Então, os 6 degraus do trono de Salomão simbolizam o tempo necessário para a execução da vontade, da economia, do plano de Deus, representados pelos 6 dias da criação. E o 7º dia é representado pelo estrado do trono para o descanso dos pés do Senhor. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. A gente completou o subtítulo falando sobre o descanso de Deus, o nosso descanso, e começou o subtítulo falando sobre os 6 degraus, 6 dias da criação e os 6.000 anos. Amanhã a gente vai dar continuidade a esse assunto, dos 6 degraus, 6 dias e 6.000 anos, Senhor Jesus. Mas a gente precisa realmente compreender isso. Amanhã a gente vai ver que Pedro cita que para o Senhor um dia são como 1.000 anos, e 1.000 anos como um dia, Senhor Jesus. Então ele mostrou esse número 6, que fica os 6.000 anos, Senhor Jesus. A gente já está quase completando os terceiros 2.000 anos, a gente vai ver isso com mais clareza amanhã, Senhor Jesus. E o 7º dia é o dia do descanso, que é o reino milenar. A gente precisa ficar claro quanto a isso. Muitos confundem a questão do reino milenar e acham que reino milenar está fora do reino, não receber o galardão é perder a salvação. E não é, Senhor Jesus. O reino milenar, ele tem 2 partes. Uma é o reino propriamente dito, ali onde vai haver as bodas do Cordeiro, onde os vencedores vão participar, Senhor Jesus. Mas tem o lado de fora, as trevas exteriores, onde os filhos de Deus, por serem filhos, não podem ser jogados fora, vão chorar e vão ranger dentes por 1.000 anos. Durante 1.000 anos, Satanás vai estar preso, Senhor Jesus. Por isso que Deus vai poder descansar. Ó Senhor Jesus, depois do período do reino milenar, o inimigo é solto, ainda consegue depois desse período enganar muita gente. Ó Senhor Jesus, a gente vai mais para frente ver uma parte no livro essa semana que vai falar a respeito do engano da serpente, o engano hoje de muitas doutrinas falsas, de ideologias, de irmãos que acabam entrando em questão de política, Senhor Jesus. E a política, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, vai tudo levar para o mesmo lugar, entregar na mão do anticristo.
E a gente precisa realmente estar claro quanto a isso. Então, o Senhor ele tem um plano para ser cumprido. Senhor Jesus. Vai gerar, vai acabar a era da igreja, vai começar a era do reino milenar. Senhor Jesus. Onde os filhos maduros, para eles vai ser um período de 1000 anos ali, né, de muita alegria, Senhor Jesus, e desfrute com o Senhor. Mas para quem é filho de Deus, mas não obedeceu, vai ser um período de amadurecimento. Vai ter 1000 anos para amadurecer. Por isso a Bíblia mostra para nós, né? Olha, vai ter muito choro e ranger de dentes. Porque muitos vão olhar, poxa, era só isso que faltava. Dei mole. Ó Senhor Jesus. E aí depois Satanás é solto, vai ver a última batalha. Aí sim, tudo acaba, tudo que é negativo é jogado lá no lago de fogo. Novo céu, nova terra, Nova Jerusalém que desce do céu. Ó Senhor Jesus, e Cristo vai habitar para sempre conosco. Mas para que aconteça tudo isso, o Senhor está contando conosco. Como no finalzinho está dando aqui, né, Senhor Jesus. É que para entregar, né, essa autoridade para Cristo, para Deus, ele precisa da igreja. Ele precisa dos fortes de Sião. Ó Senhor Jesus. Por que isso? Senhor Jesus. Eu já citei isso várias vezes aqui no canal. Né? Isso tudo é para humilhar o inimigo. O inimigo, né, a ele foi dado o governo do universo. Ele fez muita coisa, se achou, né, por causa da sua formosura, sua sabedoria. Senhor Jesus, ele começou a corromper, trocar as coisas de Deus. Ele deixou de ser obediente. Ó Senhor Jesus. E aí quis roubar a autoridade de Deus. Ele quis um trono do lado de Deus para governar junto. Senhor Jesus. Ele achou que ele era digno, que ele era capaz de governar. Mas ele não sabia que Deus já tinha preparado o governo para Cristo. Senhor Jesus. Né? Então, o Senhor tem nos dado essa revelação. Mas se Deus fosse lá, instalasse o Deus e resolvesse tudo, ó Senhor Jesus, né? Ia ser muito fácil para Deus. Então ele resolveu humilhar o inimigo. Senhor Jesus, mostrar, olha, eu vou fazer um negócio muito frágil. Vai vir do pó da terra. Fraco, frágil, mortal. Um sopro é capaz de dissipar, mas esse elemento tão fraquinho vai escolher fazer a minha vontade e eu vou dar autoridade para ele. Por isso que a Bíblia fala, né, que Cristo veio para ser superior aos anjos. O homem foi criado para ser superior, mas não na carne, Senhor Jesus. Né? A gente vai ver durante a semana também como que a carne atrapalha. Né? Ó Senhor Jesus, toda a obra de Deus, né? A gente tem a nossa maneira, o nosso próprio conceito, ó Senhor Jesus, e aí a gente atrapalha o Senhor. Mas a gente precisa hoje realmente receber a vida de Deus, perceber o propósito de Deus, né? Escolher esse propósito. Aí a gente que é tão inferior, tão pequenininho, Senhor Jesus, vamos ser colocados em Cristo, e em Cristo está o poder. E como mostrou para nós hoje, né? Enviará, né, da parte forte de Jerusalém. O Senhor enviará de Sião. Ó Senhor Jesus, Sião é uma porção especial, né, da terra de Deus. Deus fez Canaã, entregou para o povo, e dentro de Sião tinha uma fortaleza, a fortaleza de Davi. Senhor Jesus, ali estavam os vencedores, eles tinham uma responsabilidade a mais. Eles tinham que alertar o povo, eles tinham que se preparar. Eles eram os primeiros a ver, né, qualquer ataque, qualquer situação, os primeiros a reagir. Então hoje o Senhor está realmente mostrando para nós, a gente vai reagir por meio de fé. A gente vai ver também durante a semana. O problema nosso, o problema do povo sempre foi incredulidade e desobediência. Não consegue crer na palavra, não consegue obedecer. Mas o Senhor está gerando em nós os vencedores, aqueles que estão aprendendo a ouvir o falar de Deus. Não é só a palavra de Deus, mas identifica o falar de Deus na palavra. É isso que faz toda a diferença. É isso que o Senhor ele quer restaurar no nosso meio. Por isso os irmãos têm insistido conosco, olha, é a condição da igreja em Filadélfia. Tem pouca força, mas tem o nome e a palavra. Senhor Jesus. Né? Aprendeu a exercitar o Espírito, aprendeu a ouvir o Senhor. Por isso ele falou, a gente é pouco, tem pouca força, não tem nem número, não tem poder nenhum comparado aos poderosos desse século. Mas o Senhor nos encarregou de conceder o domínio a Deus e o poder para Cristo reinar. Eu vou fazer isso na minha capacidade? Não. A própria Bíblia mostra também que o Senhor ele não escolheu muitos sábios, né? Nem muitos estudiosos, experimentados. Não, ele escolheu as coisas fracas, as coisas que não eram nada, para envergonhar aquelas que são alguma coisa.
Isso também mostra Satanás. Ele era tudo, ele era o sinete da perfeição. Né? O sinete é o que é para comparar. Né? Como você antigamente tinha a balança, você queria ver, olha, eu quero 1 quilo de feijão. Aí pegava um sinete, um pezinho de 1 quilo, botava na balança. Aí a balança fazia isso, né? Aí você ia enchendo aqui de feijão, até a balança ficar igual. Opa, tem exatamente 1 quilo. Ó Senhor Jesus. E isso era Satanás fazia. Antes ele era Lúcifer, né? Ele era... Lúcifer a gente usa, né, para denotar o nome dele. O nome dele a gente usa do latim, né? Lúcifer. A gente vê, né, em alguns momentos a Bíblia falar que ele é a estrela da alva. Ó Senhor Jesus. Mas a Bíblia também mostra para nós que Cristo, ele é a verdadeira estrela. Ele é a verdadeira estrela da alva. Ele que vai trazer luz. Mas antes, Satanás achou que ele era ele que era. Ó Senhor Jesus. E aí ele está hoje tentando usurpar a terra. E ele antes ele era esse sinete da perfeição. Se queria ver se algo era perfeito, usava ele para medir. Mas aí entrou o orgulho. E hoje da mesma forma a gente não pode cair no orgulho. Né? O inimigo ele quer nos enganar. Né? Assim como enganou a Eva, Senhor Jesus, para nos apartar da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Nós temos uma dívida com o Senhor. E como a gente paga essa dívida? Ah, irmão, vou ser muito bom, vou ler, vou fazer acontecer. Não, é sendo simples e puro. Por isso os irmãos têm insistido conosco, o Senhor tem insistido conosco. Né? Nós precisamos de coração puro, consciência boa e fé sem fingimento. Senhor Jesus, a gente se entregar completamente diante do Senhor. Né? Por isso que está mostrando para nós, olha, Cristo, ele vai reinar sobre os seus inimigos. Mas o Senhor está tirando o poder de Cristo no meio da parte forte do seu povo. Senhor Jesus. Depois, mais no finalzinho, a gente vai ver, né, a questão da geração do filho varão. Fala de uma mulher, né, Senhor Jesus, que ela está vestida do sol, né, Senhor Jesus. E ela gera o filho varão. Né, ela está vestida de sol, tem a lua debaixo dos pés. Tem até, né, uma falsa profeta aí que fala que ela é que é essa mulher vestida aí, ó Senhor Jesus, e aí está arrastando um monte de gente atrás, né? Por isso que hoje a gente precisa realmente perceber o falar de Deus, para a gente não cair em engano, não cair em doutrinas e falsos ensinamentos, ó Senhor Jesus, mas realmente aprender a ouvir o Senhor, como Ele mostrou para nós no dia de hoje. Olha, a parte forte ela está sendo gerada, ela está sendo preparada, mas tem cristão que está bem despreocupado, não quer saber de nada, né? Não, a Bíblia fala só de figuras e tal. Ó Senhor Jesus, não, a gente precisa entregar a autoridade, o domínio, o reinado, a realeza para Cristo. Senhor Jesus, nós que não somos nada, não temos força, temos nada, mas a gente exercita o Espírito e entrega nas mãos do Senhor. Isso que é aprender a ser vencedor. Né? Os irmãos estão mostrando, né? Vencedores, a gente precisa vencer as dores. Cada um tem sua dor. Cada um tem seu problema, sua dificuldade. E a gente vai vencendo essas coisas, por quê? Porque a gente depende de Cristo. Então ele mostrou que toda essa questão de domínio, né, do reinado, da autoridade, da realeza, é encontrado nos vencedores, nos esplendores de teus santos. É ali que Deus encontra aquilo que Ele precisa para Cristo reinar. Antes você já achava que não, a gente vai pregar o Evangelho, vai chegar em tudo quanto é lugar. Não, é o Evangelho do Reino. Para que o Evangelho do Reino chegue de fato a toda a terra, ele precisa ser vivido. Senhor Jesus. Não é só falar de Cristo. Se falar de Cristo, tudo quanto é canto já ouviu. Né? Um ou outro lugar que talvez não. Ó Senhor Jesus, como a gente já viu, né, os irmãos que encontraram lá na África, né, uma tribo que, devido à seca, devido a situações lá de escassez, teve que vir, né, do meio da floresta, teve que vir para a cidade, e eles nunca tinham tido contato a respeito de Cristo. Os irmãos acolheram eles, né, supriram eles e falaram de Cristo para eles. Mas são casos muito pequenos, né, são muito poucos que realmente não ouviram falar do Senhor. Mas o Senhor está mostrando para nós que não é só a gente falar, mas é viver. É, como mostrou, é dar o cetro de poder, é ser esse cetro de poder na mão de Cristo, ser o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça, nós somos o corpo, a gente que vai levar a operação. A cabeça tem a vontade, o corpo tem que transformar isso. Senhor Jesus, né? É como aqui, eu estou gravando o vídeo, estou usando meu corpo, gesticulando, usando a voz, né? Senhor Jesus, para poder fazer o que? Levar a vontade de Deus adiante. E o Senhor está contando conosco. O filho varão está sendo gerado no ventre da mulher. Essa mulher é a igreja, a sua totalidade.
Senhor Jesus. Desde o princípio, o Senhor foi gerando vencedores, né? Então, o Senhor está nos enviando para que Cristo possa reinar. Ó Senhor Jesus, a gente está nessa fase, ó Senhor Jesus, para poder Cristo nascer, né? Para poder entregar o domínio para Deus, para ser o poder, para Cristo poder realmente preparar tudo. Ele tem que se livrar de todos os inimigos, Senhor Jesus, né? Os inimigos, a gente vai ver depois com mais clareza durante a semana também, mas principalmente os inimigos gerados dentro de nós, nossa apatia, nossa frieza, né? O velho homem, nossa própria maneira de entender, de fazer as coisas. O Senhor tem que nos livrar disso, ó Senhor Jesus. Por isso mostrou, olha, Deus ele vai realmente usar a parte mais forte do seu povo, que é uma pequena parte, é um bebezinho, pequenininho, né? O que é um bebê, né? Comparado com a mulher? É muito pouquinho, é muito pequenininho, ó Senhor Jesus. Mas é a parte mais forte. Então mostrou que o Senhor está nos preparando para lutar juntamente com Cristo e reinar com Ele. Não é lutar contra Cristo, é lutar com Ele, juntamente com Ele, Senhor Jesus, né? E aí a gente precisa realmente fazer aquela pergunta: você sente que você está sendo preparado? Senhor Jesus. Então a gente precisa realmente ouvir a palavra e perceber: opa, olha, Deus está me preparando, porque Deus está mudando algumas coisas, Deus está trazendo na realidade várias coisas. Ó Senhor Jesus, é como Ele mostrou, olha, Cristo vai vir na sua segunda vinda com uma estrela da manhã, porque a gente está no momento da aurora, a gente está vivendo de noite, né? É um momento com muita treva, ó Senhor Jesus, né? E por isso que os irmãos já mostraram para nós: olha, a gente não pode amar as coisas das trevas, não pode amar as coisas da noite. Quem ama as coisas do mundo, as coisas da noite, quer que fique do jeito que está, quer aproveitar mais um pouquinho. Mas quem ama a vinda do Senhor, não quer mais isso, né? E ele está mostrando para nós: olha, o filho varão vai nascer na vinda de Cristo, né? Os vencedores vão ser arrebatados até o trono de Deus. Eles vão nascer, vão manifestar a vontade de Deus. Essa é uma oportunidade única. Você está mostrando para nós: os vencedores, né, que forem arrebatados, as primícias, forem arrebatados ali, né, na vinda secreta de Cristo, vão ter uma oportunidade que nenhum dos outros vai ter, que é ser levado até o trono de Deus nos céus. Depois disso, quando o Senhor for levar o restante dos filhos de Deus, já não vai ser mais diante do trono, vai ser nas nuvens, Senhor Jesus, para poder vencer o inimigo, vencer o maligno, ó Senhor Jesus. Então é uma oportunidade única. Por isso está mostrando para nós, né, essa questão: 6 degraus, 6 dias da criação, 6.000 anos, né? É um sentido muito espiritual. Cada degrau do trono de Salomão corresponde a um período de 1.000 anos. A gente tem clareza a respeito disso de um livro que eu li muitos anos atrás, no livro do irmão Dong, que são os terceiros 2.000 anos, né, que amanhã a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso, Senhor Jesus. Mas ele fala justamente isso, né, são períodos de 2.000 anos. Então, se você olhar, né, do período da criação do homem, né, até os patriarcas, mais ou menos 2.000 anos. O período da lei de Moisés até Cristo, mais ou menos 2.000 anos. E o período de Cristo até a vinda, né, até a sua segunda vinda, também dá um período de mais ou menos 2.000 anos. Ó Senhor Jesus. E hoje nós estamos vivendo esses terceiros 2.000 anos para concretizar tudo. Como eu tenho repetido aqui, nós somos trabalhadores da última hora. Não vai sobrar, não pode sobrar nada. Tem que realizar tudo. É a última hora. Tem que acabar, Senhor Jesus. Não pode deixar para depois. Tem que conseguir completar tudo, ó Senhor Jesus. E como me mostrou, a Bíblia não desperdiça a palavra, Senhor Jesus. Tudo tem muito significado, muita riqueza, muito sentido espiritual. A gente precisa realmente ir diante do Senhor para ter clareza. Olha, o Senhor está mostrando isso aqui e é por aí mesmo. Por isso mostrou os 7 dias da criação. Deus usou 6 dias e descansou no 7º. Por isso que há o reino milenar, né? 1.000 anos, representando um dia. 6.000 anos, Deus foi preparando toda a sua obra e Ele só precisa agora de mais 1.000 anos de descanso. Ó Senhor Jesus, é o período do reino milenar. É um período necessário, um tempo necessário para que Deus executasse toda a sua vontade, toda a sua economia, todo o seu plano, representado nesses 6 dias, nesses 6 degraus. Ó Senhor Jesus, e no 7º é o descanso dos pés. São todos os inimigos entregues ali. Ó Senhor Jesus, para que Cristo possa reinar de fato, descansar os seus pés. Por isso que no início de Apocalipse a gente vê o Senhor como aquele que passeia pela terra, aquele que passeia no meio dos candelabros de ouro, no meio das igrejas. Ele está andando hoje conosco. Ele falou isso: olha, eu estarei convosco
né, até a consumação do século. Então, Cristo ele vem para consumar o século, para acabar, Senhor Jesus. Então, por isso que a gente precisa realmente estar bastante atentos ao falar do Senhor. Ele está nos preparando através do seu falar, mas o inimigo quer colocar muitas outras coisas, barulho, né, outras vozes, coisas bonitas. Por isso a gente tem que começar a se preparar agora, para identificar o falar do Senhor, porque cada vez vai ficar mais evidente, Senhor Jesus, o trabalhar do anticristo, o trabalhar, né, do diabo, para poder atrapalhar os planos de Deus, Senhor Jesus. E aí muitos vão cair nisso, vão acreditar, porque o desejo do diabo sempre foi ser adorado no lugar de Deus. E quando vier o anticristo, ele vai conseguir, na figura do anticristo, o que ele sempre desejou. Mas ele vai ser adorado porque ele vai enganar muita gente. Por isso que a Bíblia nos alerta: falsos profetas, falso Cristo, Senhor Jesus, anticristo. Tudo isso para a gente poder perceber, olha, é o momento de me preparar para identificar o verdadeiro, para ouvir a sua voz, para ouvir a palavra que vem através do falar de Deus. Graças ao Senhor que Ele tem nos dado a palavra profética, e é essa palavra que realmente está nos preparando, está nos direcionando em todas as coisas. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo, até mais. Ó Senhor Jesus, amém.